Olha, o doutor Cláudio Basbal está fazendo um elogio para mim. Pode falar, doutor Cláudio Pode Basbal. falar. Eu falei que você estava muito bonita. Muito obrigada, eu estou muito feliz em recebê-lo. Estava com saudades. Muito obrigado. Prazer é grande estar aqui de novo. Muito bons os nossos encontros. Os seus vídeos são dos mais assistidos no nosso canal do YouTube. Já te falaram isso? Me lembro que você uma vez comentou, eu até me assustei. Continua. Nossa. Disparado na frente, doutor Cláudio. Maravilha. Então, isso me traz muita satisfação, porque não deixa de dar uma satisfação ao público, né? Ensinar, orientar e justificar para o que estamos aqui. Exatamente. E o seu programa serve muito bem para esse tipo de trabalho. Graças aos colaboradores que a gente tem a honra, o prazer e a satisfação em receber. Muito obrigado. Nós vamos falar de reposição hormonal na menopausa. Não é redundante falar reposição hormonal na menopausa? A reposição hormonal não é sempre na menopausa? Grosso modo, sim, você levanta uma questão, mas sempre que você administra hormônio que está em deficiência, não necessariamente a pessoa precisa estar na menopausa. Né? Você pode encontrar mulheres nas várias idades que têm um desequilíbrio na produção hormonal da função ovariana. Sim. Não é? Então, elas não estão na menopausa, mas os ovários estão mancando. E a gente vai fazer. Mas, de certo modo, de fato, não é? A gente já pode até dizer, reposição hormonal é nessa fase onde já, vamos dizer, gastou a reserva ovariana. Ela está em declínio e a gente tem que pegar no pulo para poder compensar antes que aquilo se estrague. Perfeito. Temos umas imagens que vão nos ajudar a entender melhor o assunto. A primeira, sintomas e mudanças corporais na menopausa. Sim. Muito bem. Vamos ver. Dores de cabeça, risco de doença. Muito bem. Então vamos ver um por um, passando rapidamente. No momento em que ocorre o desgaste, vamos dizer, a pessoa que nasceu trazendo aquela reserva ovariana cheia de folículos, e esses folículos ovarianos vão fabricando o estrogênio, ovula, progesterona e fabrica androgênio também. No momento que isso tudo vai gastando, vai acontecendo uma queda hormonal. E a mulher entra da fase reprodutiva indo para uma fase não reprodutiva. A máquina já não está tão bem equilibrada. E isso leva a sintomas à distância. Por quê? O eixo, o centro de tudo que se fabrica na nossa cabeça é dominado pelo hipotálamo, hipófise, tudo dentro da nossa cachola. Ora, no momento em que vai havendo um desequilíbrio periférico, o hipotálamo não está recebendo aquelas doses adequadas que fazem o equilíbrio dos neurotransmissores que coordenam tudo. Então sai do útero e vai para a cabeça? Do ovário. Do ovário, perdão. Do ovário. Vai para a cabeça. À medida que não chega, a cabeça começa... Exatamente. Então, o que é que vai acontecendo? Os neurotransmissores são substâncias refinadíssimas. O centro das emoções e o centro fabricador de tudo é o hipotálamo. É o grande maestro, está dentro do nosso encéfalo. Ele vai trabalhar e manda ordem para a hipófise, que é mais conhecida. A hipófise manda estímulo para os ovários, para a suprarrenal e vai por aí afora. No momento em que isto está perdendo aquela ordem natural, começa a haver essa degringolada geral e sintomas vão surgir. As dores de cabeça fazem parte desse cortejo da mulher na menopausa. Não é que vai dar grandes dores de cabeça. Por exemplo, é muito mais ondas de calor... Muito mais frequente. Muito mais frequente, que começa ainda antes, em grande quantidade de mulheres, antes da parada da menstruação. Tá. Até é importante a gente deixar bem claro, menopausa.
o que quer dizer menopausa? Meno é de menstruação e pausa parou. Quer dizer que se eu não menstruo, 1 mês, ou 2, ou 3, ou 4, eu estou na menopausa, eu estou já com 50 anos. Não, senhora. O conceito internacional é 1 ano, 12 meses, de uma parada definitiva da menstruação, numa faixa de idade compatível. Em nosso meio, 45, 51 anos é a média em que a mulher vai parar de menstruar. Isso é o normal. É a média. É a média. Tem mulheres que podem menstruar até mais tarde e tem mulheres cuja menstruação para antes, né? Por exemplo, tem mulheres que a menstruação pode parar muito antes, mas não é a menopausa fisiológica. Menos de 40 anos é uma menopausa precoce. Perfeito. Agora, mulher que menstrua até os 65 anos, eu vou dizer, pelo amor de Deus, está errado. Algo está errado. Ela está fabricando hormônio de uma forma errada. Então, menopausa precisa ficar 12 meses sem menstruar. Outras coisas, risco de doença cardiovascular, sim. No momento que o estrogênio vai caindo, que a progesterona vai caindo, os riscos, o aparecimento de moléstias cardiovasculares é maior. Estatisticamente se observa isso. Por isso, é importante se fazer aquela titulação e fazer a terapêutica adequada, que é exatamente a terapia de reposição hormonal. É a TRH, não é? Então você vai fazer isso por várias maneiras, de várias formas, desde injeções, comprimidos, adesivos, gel, até uso intravaginal ou intrauterino. E aí vamos procurando dar o equilíbrio. Afinamento do cabelo, o hormônio vai levando a isso. Ressecamento. Os ossos, vai entrando na osteopenia, a osteoporose, que é a fase avançada, a deposição, a densidade mineral óssea vai reduzindo substancialmente desde a mulher com os 40 anos, mais ou menos. Já vai diminuindo. A pele vai ficando seca. O estrógeno, ele dá o viço, não é? O estrógeno que eu posso dar até em forma de creme vaginal. O corpo recebe e a pele fica mais saudável, não é verdade? O colágeno melhora, volta o brilho da pele. Mamas vão cair porque as velhinhas não têm mamas elevadas. Falta o estrógeno. As glândulas mamárias, elas vão se transformando em tecido gorduroso. Então não é só a força da gravidade. Não, não. A glândula muda. Muda, porque a glândula ela é estimulada pelos hormônios dos ovários. Não é? Tanto que você observa que muitas mulheres vão apresentar uma tensão mamária no pré-menstro, os hormônios estão trabalhando. Sim. Quando já não tem tanto hormônio, as glândulas mamárias ficam, ninguém está me estimulando. E aí eles vão fibrosando e vão se transformando em tecido gorduroso. Então, as mamas das pessoas mais idade mais avançada, há um predomínio muito grande de tecido gorduroso. Você faz uma mamografia, uma ultrassonografia de mama, você vai ver que não tem aquela densidade de glândula, aquilo vai ficando mais rarefeito. Então, dentes, ossos, a mesma coisa. Todos os animais vão ficando um pouco mais antigos, para não chamar que o pessoal vai ficando velho, não é? Eu já fiz 50 anos, né? Eu também. Você também? Eu sabia que estávamos ali. Incontinência ou urgência urinária, importantíssimo. Por quê? Mas o que tem a ver hormônio com xixi? A bexiga, que fica localizada atrás do púbis, que fica localizada próxima à vagina, ela tem a mesma origem embriológica da vagina. Uma senhora de idade mais avançada, pós-menopausa, a vagina fica mais seca. Há um certo grau de atrofia dos genitais. A bexiga faz a mesma coisa.
eu digo que o revestimento, ele vai ficando mais liso, mais seco, mais careca, como fica a vagina de pessoa de idade muito mais avançada. Por isso que temos que dar a terapia hormonal. Mas o que isso tem a ver com o xixi? O xixi, porque essa bexiga com revestimento careca, liso. O xixi escapa. O xixi escapa. Tá. Há uma fragilidade das paredes da própria bexiga, então você vai ter urgência urinária. O que é urgência urinária? Acho que eu vou fazer xixi, e sai correndo, porque senão o xixi vai sair. Tá. Isso é urgência urinária. A incontinência urinária. Bom, eu vou ali, opa, tossi, opa, saiu. Escapa. Pressão, aumenta a pressão. Carreguei mala, andei depressa. Olha. Tudo isso compete ao ginecologista. Atento, diferenciar o que está se passando, porque são diagnósticos diferentes e condutas diferentes do que fazer. Perfeito. Às vezes, será que uma bexiga careca facilita mais as infecções? Sim. Senhoras de idade avançada Tem mais. têm mais tendência a cistites de repetição e requerem o hormônio, o tratamento específico, eventualmente os antibióticos. Precisa-se fazer um esquema completo. Secura e coceira vaginal é aquilo que nós já estamos falando. Tá. Então, isso tudo, de fato, são as mudanças corporais muito previsíveis que muitas vezes podem antecipar a própria parada da menstruação. Perfeito. Peço um minutinho da sua paciência. Sim. Perguntas para o Dr. Cláudio Basbal sobre reposição hormonal na menopausa. A primeira pergunta da Elisa. Sim. Antes de iniciar a reposição hormonal, é importante fazer algum tipo de exame específico? Olhe, evidentemente a reposição hormonal já quer dizer que ela está numa fase que requer, que tendo mudanças, e ela precisa ser avaliada com rotina. Eu recomendo sempre, pessoas mesmo que não tenham antecedentes importantes ginecológicos, façam uma visita semestral, no máximo anual. Agora, no momento que você vai fazer reposição hormonal, não é passar num profissional que não está habituado a prescrever só porque ele é médico. Ele é médico, mas ele não sabe isto. Como eu não entendo muito de ortopedia, nem de neurocirurgia, nem de cardiologia. Eu sou professor de ginecologia e obstetrícia. Então procure um profissional. Um ex-profissional da área. Então, no momento que vai fazer a reposição, primeiro a história clínica, a história ancestral das famílias, se tem diabetes, se tem câncer, se tem uma série de coisas. A história é importante. A história pessoal, a história obstétrica, o exame clínico, os sintomas. E aí, então, vamos pedir alguns exames. Tem mulheres que eu não... Olha, doutora, fazem 4 anos que eu não menstruo, eu estou com 56 anos, o que é que eu faço? Minha senhora, o senhor não quer fazer dosagem de hormônio? Com certeza eu não vou precisar, porque está tudo lá embaixo. Eu posso até fazer para agradá-la, para dizer que o doutor não é tão ruim, mas não precisa. Tá ela certo. tem sintomas, está com a vagina ressecada, ela está com uma série de sintomas. Não vai dosar, o estrogênio está lá no pé. Perfeito. Não é verdade? Então, aí você vai fazer mamografia, ultrassonografia mamária, umas mamas bem estudadas, porque você nunca vai dar hormônio sem saber se as mamas estão bem. Se não tem alteração no útero, se não tem alteração nos ovários e assim por diante. E aí você faz exame clínico, dosagens laboratoriais eventualmente e as imagens para poder fechar o diagnóstico e dizer, pelo seu sintoma eu te vou dar isso e aquilo. Perfeito. E vamos dar por um período curto de observação, uns 3 meses. Como se sente, dona fulana? Estou ótima, estou bem, vamos manter, e aí semestralmente. Portanto, a reposição precisa sim, nada específico e tudo é muito específico. Sim, sem dúvida. Próxima pergunta da Luísa. Tenho familiares de 3º grau
que tiveram câncer após os 50 anos. Entrei na menopausa, mas ainda não comecei a reposição. Há algum risco de eu desenvolver câncer se eu tomar os hormônios? Veja bem, não está demonstrado que o hormônio vai causar o câncer. Não está. Não. Isso é um mito. Exatamente. Por quê? Se ela tem um ancestral de 3º grau que teve uma patologia, eu tenho que levar em consideração. Ela não menciona que é a mãe, não menciona que é a tia, nem a irmã, nem a avó. Já é 3º grau. A gente fica de antena ligada, faz a rotina e faz o controle semestral / anual na complementação da reposição hormonal. Aqui, entrei na menopausa, mas ainda não comecei a reposição. Importante, a senhora entrou na menopausa, dona Luísa, há quanto tempo? Se ela está na menopausa há meia dúzia de anos, não é hora mais de se ficar começando a tratar menopausa. Existe uma coisa que nós ginecologistas chamamos de o intervalo ideal. É aquela fase em que a mulher está ainda não entrou tanto naquela, não parou de uma vez, ela está sob controle e é aquilo que chamamos de janela de oportunidade. Esses primeiros 5 a 6 anos que ela foi entrada na parada menstrual. Depois disso, temos que estudar muito bem, porque não é mais hora de você estar começando uma terapia de reposição hormonal. E eu diria mais, talvez já seja até a hora de estar parando. Ou fazendo doses pequenas, de formas sutis, porque o conceito hoje eu passo para vocês que estão me ouvindo. A quantidade menor, por um tempo menor, é o ideal para se fazer a terapia de reposição hormonal. Porque se você vai num especialista que não é especialista e ele dá doses elevadas, outro dia eu peguei uma paciente que tinha passado num médico que atende idosos e ele tinha receitado, eu não acreditei a quantidade de estrogênio que estava dando. Elevadíssima. Elevadíssima. Eu não me contive. Eu quase falei, eu me contive, porque senão ia deixar ela desesperada. Sim. Mas eu quase comecei a falar, ele vai te causar um câncer. As mamas não toleram doses altas. O endométrio, que é o revestimento uterino, vai se criar problema lá dentro e de repente pode desenvolver um câncer. Então, tudo na dose certa, na hora certa e começar. Aproveitar a janela de oportunidade, aí dá certo. Então eu não sei com quanto tempo você está na menopausa. Imagino que não seja 6 anos, porque entrei na menopausa. Então ela deve ter entrado há pouco tempo. Está na janela. Está na janela de oportunidade. Aproveita, Luísa, vai num bom profissional e toca o controle como manda o figurino, que você vai se sentir muito bem. Perfeito. Mais uma pergunta. Valéria, comecei o tratamento há um mês. E passei a sentir dores nas mamas. Isso é comum? É uma historinha curta. Comecei o tratamento há um mês, não sei a idade dela, não sei como é que é o ciclo dela. Imagino que ela parou de menstruar há 1 ano ou a mais e começou o tratamento. Aquilo que nós falamos, Regina, como é que as mamas ficam quando falta hormônio? Elas caem. As mamas ficam flácidas, as mamas as glândulas estão encolhendo, murchando, normal. Aí é dado o estrogênio. A primeira resposta que a mama diz, oba, as glândulas vão dizer, acordei. Por isso precisa o controle. Isso não necessariamente tem risco, mas é uma informação importante. Sem dúvida. Como é importante ela dizer, eu comecei e eu sangrei. Opa, não. Será que é de risco? Não necessariamente, mas se ela sangrou, aquele hormônio que ela tomou está mexendo onde? No endométrio, e esse endométrio sangrou. Terapia de reposição hormonal não requer que você tenha
sangramentos cíclicos ou não cíclicos. Perfeito. É isso daí. Então começou o tratamento, dor na mama, pode ser comum, vai no seu ginecologista, diga a ele, doutor, estou assim, estou assado, ele vai examinar, se for necessário faz uma avaliação de imagem, tá tudo bem, vamos em frente. Perfeito. Mais uma pergunta. Jade. Tive embolia pulmonar há 10 anos, por isso nunca pude tomar pílula e agora que entrei na menopausa, não posso fazer reposição com hormônios. Qual seria a alternativa de tratamento? Bom, há 10 anos ela teve, nunca pôde tomar pílula, agora imagino que é recente, não é? De fato, a embolia pulmonar, como um produto de formar um êmbolo num vaso periférico, uma trombose, não é? Hoje o que se sabe é assim, a possibilidade da medicação, principalmente de outras formas, como a medicação oral, ela tem uma tendência maior a poder criar problemas relacionados a uma trombose, por isso precisa de controle, mas, na verdade, é mais a pílula, é mais via oral. Tá. Você vai dizer, mas o que tem a ver oral? Por quê? Quando você faz medicação oral, o remédio entra, vai para o aparelho digestivo, é absorvido, vai para a passagem do fígado, no metabolismo hepático, é transformada através de enzimas do fígado, por isso a medicação hormonal administrada por boca mexe com o fígado, não é? E quando passa no fígado pode criar problemas em certas enzimas hepáticas que podem aumentar a tendência à embolia. Mas e aí, doutor, o que é que eu faço? Outras formas. Está demonstrado que eu uso absorção transcutânea. Acho maravilhoso. O Passa creme. na pele, passa na pele o hormônio na dose certa. Já resolve. Ele não tende a desenvolver os riscos da embolia. Doutor Cláudio, falamos no começo que altera o hipotálamo, que altera os neurotransmissores. Se altera os neurotransmissores, altera também as minhas emoções. Claro, perfeito. Por isso, a gente vai observar, não é só na menopausa, não. Né? Quando a mulherada endoida no período pré-menstrual... Tem fundamento. Tem fundamento porque está tudo mexendo do mesmo modo. Os ovários estão ovulando, não é menopausa, mas aquela mudança estrogênio-progesterona, a dose da progesterona que subiu na ovulação, que retém água, que retém sal, que vai mexer com os centros superiores, ela pode ficar do jeito que fica. Tensa, choro fácil, irritabilidade, e tudo isso pode ocorrer. Na menopausa, o laboratório ele está tentando uma situação de equilíbrio. Portanto, administrando o hormônio na dose certa, do jeito certo, e se não puder, certas substâncias, como antidepressivos, que funcionam muito bem em mulheres que vêm apresentar esses sintomas de fogachos com 10 anos depois da menopausa. Não é mais a menopausa. O problema são os neurotransmissores. Perfeito. O Dr. Cláudio Basbaum é médico, ginecologista e obstetra. Site do Dr. Cláudio Basbaum é claudiobasbaum.com.br. Basbaum escreve do jeito que a gente fala, com M de Maria no final. claudiobasbaum.com.br. O telefone do Dr. Cláudio é 11 3045 1442. 3045 1442. O Instagram do Dr. Cláudio Basbaum, que eu sigo, que é muito bom, é dr.basbaum. DR de doutor, dr.basbaum. Sempre um prazer recebê-lo. Vamos lá. Opa, Vamos peraí. Opa, muito obrigada. Muito obrigado e espero ter agradeço ajudado essa mulherada que te assiste Sempre. e que segue muito fielmente, com muita razão. Muito obrigada. Eu que Bom agradeço. feriado, viu? Para nós todos. Feliz. Cuide-se. Tô me cuidando. Cuide-se, por favor. Obrigado. Fica com Deus.